Uma boa tarde. Hoje, dia 16 de setembro, e você vai ver. Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está com anemia e teve lesões cutâneas retiradas. O político foi autorizado pela Justiça a deixar a prisão domiciliar para ir até um hospital. China e Estados Unidos iniciam negociações comerciais e econômicas em Madrid. Protestos pró-Palestina em Madrid forçam a suspensão da volta da Espanha. Papa Leão XIV questiona a proposta da Tesla conceder bônus salarial de $1 trilhão a Elon Musk. Fenômenos extremos do verão de 2025 custaram $50 bilhões à Europa. E também, ministro Flávio Dino cita indícios de crimes e suspende repasses de emendas a 9 municípios. A Organização Mundial do Comércio diz que a fonte sobre pesca prova que cooperação global é possível. O Boa Tarde Mundo está no ar a partir de agora. Uma boa tarde para você novamente. Olha, o Papa Leão XIV fez críticas duras ao bônus milionários oferecido a executivos de grandes empresas, citando como exemplo a proposta da Tesla de conceder ao CEO Elon Musk uma remuneração avaliada em $1 trilhão. O Papa Leão XIV fez críticas duras aos bônus milionários oferecidos a executivos de grandes empresas, citando como exemplo a proposta da Tesla de conceder ao CEO Elon Musk uma remuneração avaliada em $1 trilhão. Ontem saiu a notícia de que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo. O que isso significa e do que se trata? Se essa é a única coisa que ainda tem valor, então estamos em apuros, declarou. A fala foi dada em entrevista no fim de julho para uma biografia que será lançada em breve, segundo a agência Reuters, e divulgada neste domingo pelo Vaticano. O pontífice comparou ainda a disparidade salarial atual com a de décadas passadas. Segundo ele, nos anos 60, presidentes de grandes empresas recebiam de 4 a 6 vezes mais do que seus funcionários. Hoje, a diferença chega a 600 vezes. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio afirmou que o novo acordo internacional sobre subsídios à pesca prova que os membros da OMS podem superar as tensões globais. E o Ela destacou que também é possível trabalhar juntos e em espírito de cooperação e responsabilidade compartilhada, para encontrar soluções e medidas de acordo que entram em vigor após anos de negociações difíceis. O acordo da Organização Mundial do Comércio sobre subsídios à pesca, o primeiro a abordar o meio ambiente, entrou em vigor nesta segunda-feira, após anos de negociações complexas e em meio a tensões comerciais internacionais intensas. Aceito por mais de 100 membros da OMC, incluindo Estados Unidos, União Europeia e China, o pacto estabelece regras vinculativas que exigem que os governos considerem a legalidade e a sustentabilidade das atividades pesqueiras que subsidiam. Esta manhã marca uma ocasião verdadeiramente especial. Há poucos momentos, testemunhamos o depósito formal dos instrumentos de aceitação pelo Brasil, Quênia, Vietnã e Tonga, um passo crucial que oficialmente colocou em vigor o acordo da OMC sobre subsídios à pesca. Expresso minha sincera gratidão a todos que tornaram isso possível, aqui em Genebra e nas capitais, por nos ajudarem a alcançar esse marco histórico. O pacto pede que os países tenham especial cuidado e moderação ao conceder subsídios a embarcações que não exibem suas bandeiras e proíbe subsídios para a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada em alto mar, assim como os incentivos destinados à captura de bancos de peixes superexplorados. Os países são obrigados a reportar informações sobre a implementação do acordo à OMC. Devem fornecer dados sobre a situação das reservas pesqueiras e sobre embarcações que se beneficiam de subsídios. No momento em que o sistema de comércio internacional enfrenta desafios profundos, isso envia um sinal poderoso de que os membros da OMC podem trabalhar juntos em um espírito de cooperação e responsabilidade compartilhada para encontrar soluções para os desafios globais.
que vocês podem trabalhar juntos dentro do sistema multilateral de comércio para conter os males públicos globais e fornecer bens públicos globais. Qualquer um que pense que a OMC não está funcionando, o que dizemos a eles hoje? Vocês estão enganados. You are wrong. Louder, louder. You are wrong. Os países em desenvolvimento se beneficiam do apoio técnico da OMC. Um fundo voluntário foi criado para apoiá-los e já recebeu 18 milhões de dólares, quase 900 milhões de reais na cotação atual. Mudando de assunto agora, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, está com anemia e retirou as lesões cutâneas. O político foi autorizado pela Justiça a deixar a prisão domiciliar para ir até um hospital em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com anemia por ter se alimentado mal no último mês. A informação foi divulgada pelo médico Cláudio Birolini depois que o líder da direita deixou a prisão domiciliar no domingo para ir até o hospital DF Star em Brasília. O profissional acrescentou que foram retiradas 8 lesões cutâneas que foram enviadas à biópsia para avaliação. Bolsonaro já cumpre uma ordem preventiva de prisão domiciliar em Brasília. Esta foi sua primeira aparição pública após ser condenado na última semana. O político não falou com a imprensa e apenas observou dezenas de simpatizantes que o aguardavam no local. Bolsonaro mantém silêncio desde o final de julho, quando o STF o proibiu de se manifestar nas redes sociais, por considerar que ele as utilizou para obstruir a justiça. O ex-presidente foi submetido a várias operações por complicações decorrentes da facada que recebeu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. E agora é hora de previsão do tempo aqui no Boa Tarde Mundo, com Marcelo Marques. Oi Marcelo, boa tarde. Quais são os destaques da previsão do tempo? Oi Eduarda, uma boa tarde para você e para você ligado no Boa Tarde Mundo. Na região norte, durante a tarde, o calor predomina em grande parte da região, com temperaturas na casa dos 33 a 35 graus. No Amazonas, em Manaus, há risco de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas. No Pará, pancadas isoladas também podem ocorrer, especialmente em áreas próximas ao litoral e na parte oeste do estado. Já em Rondônia, o tempo segue abafado, com possibilidade de temporais no fim do dia. Na região nordeste, o sol será destaque em quase toda a região, mantendo as temperaturas elevadas durante a tarde, variando entre 30 e 34 graus. Camocim, sol forte, máxima prevista de 33 a 34 graus e umidade do ar em queda no fim do dia. Em Fortaleza, céu claro e muito calor, com máxima em torno dos 31 graus, sem previsão de chuva. No Piauí e no sertão da Bahia, a tarde será de calor intenso e ar bastante seco, o que exige atenção à hidratação. Na região centro-oeste, o clima segue ensolarado e muito seco durante a tarde, com temperaturas elevadas. Em Cuiabá, no Mato Grosso, os termômetros podem alcançar 36 graus. No Distrito Federal, a máxima prevista é de 32, com baixa umidade do ar. Em Goiás, a situação é semelhante, calor acima de 33 graus. E na região sudeste, o sol aparece forte em quase toda a região, mantendo as máximas elevadas. Em São Paulo, durante a tarde, chega a 31, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante o dia. No Rio de Janeiro, calor acima de 32 graus. Já em Belo Horizonte, a máxima chega a 30, mas há risco de chuvas rápidas no começo da noite. E na região sul, o clima se mantém mais ameno em comparação às demais regiões. Em Curitiba, no Paraná, a tarde deve registrar máxima de 22 graus, com aumento de nuvens. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o tempo ficará instável, com possibilidade de pancadas rápidas, máxima de 24. Na parte oeste de Santa Catarina, há previsão de chuvas fortes localizadas, acompanhadas de trovoadas. E as temperaturas em algumas capitais, Goiânia chega a 36, Vitória pode chegar aos 27, Recife 30 graus e Palmas a 37 graus. Uma boa tarde a todos. Eduarda. Obrigado, Marcelo, pelas suas informações do clima. A seguir, no Boa Tarde Mundo de hoje, China e Estados Unidos iniciam negociações comerciais e econômicas em Madrid. E também
Fenômenos extremos do verão de 2025 custaram 50 bilhões de dólares para a Europa. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já, não saia daí! Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. Notícias do mundo esportivo no Hora do Esporte, toda quarta, às 18 horas, com Eduardo Pires. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo, com Clara Bezerra, às 19 horas. Estamos de volta com o Boa Tarde Mundo desta terça-feira. E olha, a China iniciou negociações comerciais com os Estados Unidos, em Madrid. O secretário do Tesouro americano e autoridades chinesas de alto escalão participam das conversas. A China e os Estados Unidos iniciaram negociações comerciais em Madrid no domingo. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e autoridades chinesas de alto escalão, incluindo o vice-primeiro-ministro He Lifeng, participam das negociações. Pequim informou que sua delegação vai permanecer na capital espanhola até quarta-feira. China e Estados Unidos se acusam mutuamente de agravar as tensões comerciais, que levaram ambos os lados a impor tarifas este ano, que em determinado momento alcançaram 3 dígitos. Desde então, os dois lados chegaram a um acordo para aliviar as tensões, reduzindo temporariamente suas tarifas para 30% para os Estados Unidos e 10% para a China. Em agosto, eles adiaram a reimposição de tarifas mais altas por 90 dias até 10 de novembro. Os representantes também planejam discutir a situação do TikTok, depois que a China pediu aos Estados Unidos que resolvessem a disputa por meio do diálogo. Uma lei federal que exigia a venda ou proibição da plataforma, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, por motivos de segurança nacional, deveria entrar em vigor um dia antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro. Mas o presidente republicano suspendeu a proibição e, em meados de junho, estendeu em 90 dias o prazo para o aplicativo encontrar um comprador não chinês, como condição para não ser banido dos Estados Unidos. O novo prazo expira na quarta-feira. Manifestantes pró-Palestina impediram no domingo os ciclistas da Volta da Espanha de chegarem às ruas de Madrid. E assim, a etapa final da tradição competição de ciclismo da estrada foi suspensa. Protestos pró-Palestina forçaram a suspensão da etapa final da Volta da Espanha no domingo. Os manifestantes invadiram a ciclovia em Madrid, levando os organizadores a declarar o fim da corrida a 50 quilômetros da capital. Por mais importante que a Volta da Espanha seja para alguns, o que está acontecendo em Gaza é muito mais importante. Estão matando pessoas inocentes, crianças, gestantes, uma população inteira. Em um país onde a causa palestina é muito popular, a corrida foi palco de protestos contra a participação da equipe Israel Premier Tech. Os protestos ocorrem em um momento de crescente tensão entre os governos do socialista Pedro Sánchez e de Benjamin Netanyahu, após o recente anúncio do primeiro-ministro espanhol de medidas destinadas a acabar com o que ele considera um genocídio em Gaza. Se a Rússia foi eliminada, por que temos essa duplicidade de critérios? A Rússia invadiu a Ucrânia, Israel está invadindo a Palestina. Não é apenas uma invasão, é uma violação de todo o direito internacional. O dinamarquês vencedor da corrida, Jonas Vingegaard, lamentou ter sido roubado daquele momento de eternidade por não poder comemorar a vitória.
Os protestos das últimas semanas afetaram os ciclistas e levaram à modificação de várias etapas. Vocês precisam entender que isso é esporte. Há muitos pais trabalhando para alimentar seus filhos, os atletas, os mecânicos, os motoristas de ônibus, a organização. Eu vejo isso como algo terrível. Aqui estão pessoas que treinaram por muito tempo para alcançar uma meta e ganhar uma volta da Espanha. E também algumas pessoas que estão protestando por certas coisas, sejam suas ideias ou o que for, porque todos nós temos nossas próprias ideias. Mas este é um evento esportivo, e em um evento esportivo isso não deveria acontecer. Não se deve passar isto. No domingo, antes dos incidentes, Pedro Sánchez expressou sua admiração e orgulho pelos manifestantes. Essas declarações levaram o líder do opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a acusar o premier de ter incentivado os incidentes, chamando-os de vergonha internacional. Após a suspensão, a segunda vice-presidente do governo espanhol, Yolanda Díaz, declarou que Israel não pode participar de nenhum evento enquanto continuar cometendo genocídio. Já o ministro das Relações Exteriores israelense reagiu chamando Sánchez de uma vergonha para a Espanha. Olha, os fenômenos meteorológicos extremos do verão de 2025 custaram à Europa mais de 50 bilhões de dólares. Os dados são de um estudo publicado nesta segunda-feira. As ondas de calor, secas e inundações que marcaram o verão de 2025 acarretaram 43 bilhões de euros, aproximadamente 50 bilhões de dólares ou mais de 270 bilhões de reais em perdas para a economia europeia. Uma pesquisa liderada por Ceres Usman, da Universidade Alemã de Mannheim, com 2 coautores do Banco Central Europeu, se baseia tanto em dados meteorológicos quanto em modelos econômicos de estimativa de danos causados por fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. O estudo considera as consequências diretas desses episódios, como a destruição de estradas, edifícios ou campos de cultivo devido às inundações, mas também as indiretas, como as perdas de produção que acompanham o tempo de reconstrução de uma fábrica, as perdas de vidas humanas ou os custos ligados à adaptação. Também inclui os impactos de longo prazo. Assim, a redução ou destruição de alguns produtos devido à seca pode provocar inflação a médio ou longo prazo. Levando em consideração todos os elementos, o estudo considera que até 2029, os custos macroeconômicos gerados pelas catástrofes do verão de 2025 poderiam alcançar 126 bilhões de euros, ou quase 800 bilhões de reais. Espanha, França e Itália aparecem como os países mais afetados. Cada um enfrenta perdas superiores a 10 bilhões de euros ou mais de 60 bilhões de reais. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que o governo suspenda o repasse de emendas parlamentares a 9 municípios, que, segundo a Controladoria Geral da União, não cumpriram requisitos de rastreabilidade e transparência. A reportagem é de João Pedro Coutinho. O ministro Flávio Dino do STF determinou nesta segunda a suspensão dos repasses de emendas parlamentares conhecidas como as emendas PIX para 9 municípios. A medida ocorre após a auditoria da CGU, a Controladoria Geral da União, apontar indícios de irregularidades nesses repasses. O que se apurou é que o relatório da CGU analisou os municípios que receberam entre 2020 e 2024, parte dos 17,5 bilhões foram transferidos por meio dessas emendas. 10 das cidades que mais receberam essas emendas, 9 apresentaram problemas como sobrefaturamento, obras paralisadas, desvio de objeto contratual, contratação de empresas sem capacidade técnica e falta de transparência nos portais municipais. Só São Paulo não teve irregularidades detectadas. Os 9 municípios atingidos pela suspensão são Carapicuíba, São Paulo, Macapá, no Amapá, São Luís de Anoaná, Roraima, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Iracema, Roraima, Rio de Janeiro, Sena, Madureira, no Acre, Camaçari, Bahia e Coração de Maria, também Bahia. As decisões que acompanham a suspensão.
Os casos que serão encaminhados à Polícia Federal para investigação de eventuais crimes como o peculato, corrupção, desvio de verbas públicas e fraude em licitação. A CGU vai aprofundar as auditorias para verificar os detalhes das irregularidades. A suspeição não tem prazo definido para terminar. O bloqueio vale até que se esclareçam os problemas apontados. A nova decisão do STF altera diretamente o fluxo de recursos federais para 9 municípios com fortes indícios de irregularidades em emendas parlamentares. A medida mostra que não basta apenas aprovar os repasses. A exigência é cada vez maior por transparência, rastreabilidade e responsabilização. João Pedro Coutinho para o Boa Tarde Mundo. Voltamos aos estúdios. Obrigado, João, pelas suas informações. O Boa Tarde Mundo se encerra por hoje. Você pode rever nossas reportagens e a edição de hoje aqui no nosso canal do YouTube. E não esqueça de seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Mundial UFC, e o nosso portal de notícias, 05 Notícias. Para você, uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau!